Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu continuo a falar sobre o modernismo brasileiro na prosa. Falo hoje sobre o autor José Lins do Rego, esse autor que foi criado no engenho pelo avô materno e buscou na infância inspiração para a sua produção literária. José Lins do Rego fez um duplo resgate histórico e trouxe para seu conjunto de obras tanto traços da sua biografia quanto as histórias das fazendas de cana-de-açúcar dos estados da Paraíba e de Pernambuco. Esse autor tem uma preocupação toda especial com a linguagem, da preferência pela oralidade, como forma de dar maior veracidade às cenas e às falas das personagens. O próprio autor dividiu a sua produção em 3 ciclos ou 3 fases. Primeiro ciclo da cana-de-açúcar, o segundo do cangaço e do misticismo, e o terceiro que são obras independentes. Hoje eu vou falar a respeito da obra Fogo Morto, que é a última obra do ciclo da cana-de-açúcar, que é considerado pela crítica literária o ciclo mais importante no que se refere à produção de José Lins do Rego. Esse autor começa o ciclo da cana-de-açúcar com a obra Menino de Engenho, e depois ele escreve ainda as obras Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo, Usina, e fecha esse ciclo com a obra Fogo Morto. Essa obra é dividida em 3 partes. Na primeira parte nós temos o mestre José Amaro, que é um homem amargo e representa a decadência do espaço onde ele vive, representa a decadência do engenho. A obra Fogo Morto fala tanto sobre o período de formação dos engenhos, quanto também sobre o período de decadência. Com a decadência do engenho, ocorre também a decadência da família patriarcal. Então, o mestre Amaro é esse ser resignado, amargo, triste, sofrido, que vive em terras alheias. Ele mora em uma casinha de taipa na estrada da fazenda Santa Fé, do Coronel Lula, mas ele faz questão de mostrar para as pessoas que passam no seu local de trabalho que ele é um homem branco, ele é um homem livre, independente, que ele não aceita ordens de ninguém, que ele não aceita que ninguém grite com ele. Então ele passa para as pessoas esse ar de independência como uma forma de manter o seu orgulho, mas ele sabe que o seu trabalho, o seu meio de sobrevivência está em extinção. Ele é um celeiro e ele sabe que o trabalho dele está sendo substituído pela produção industrial. Então, esse homem amargo, triste, sofrido, ressentido, desconta toda a sua raiva na sua família, que também é uma família decadente. A família de José Amaro é composta pela esposa e a filha, mas ele deixa bem explícito na obra o seu desejo de ter filho e não filha. Então ele reclama o tempo inteiro da filha, principalmente porque a filha já tem 30 anos e não casou. Isso é motivo de vergonha para ele. Além disso, a menina tem a moça, né, de 30 anos, tem uma certa fragilidade. Ela vive chorando como criança. E é um ser sofrido, chega um momento que enlouquece. Então, quando José Amaro ele percebe que ele é um ser decadente, tanto na questão profissional, na questão da sobrevivência, quanto na questão familiar, ele só encontra uma forma de aliviar as suas dores, de aliviar o seu sofrimento, que é sair para caminhar pelas estradas à noite. E em um certo momento que ele caminha, ele é confundido com um lobisomem e passa a ser divulgado o boato na pequena cidade de Pilar, que ele é um homem que vira lobisomem nas noites de lua cheia. Então esse homem passa a ser ridicularizado, ele não tem mais paz. A única forma de encontrar paz é essa, de sair para caminhar. E as pessoas passam a ter medo de José Amaro. Na primeira parte da obra, na primeira página, em que ele percebe
que o seu trabalho está sendo substituído, e a gente já percebe como ele fala disso, com que amargura ele encara isso. Ele não é capaz de se adaptar à modernidade. Ele sabe que seu trabalho está em extinção. Ele tem consciência da sua decadência e isso o deixa mais amargo. Ele diz assim: alguém passa, né, na estrada, como eu falei, ele morava numa casinha na estrada que pertencia à fazenda de seu Lula. Então passa alguém e pergunta: muito trabalho, mestre Zé? Está vasqueiro, tem umas encomendas de gurinhim. Um tangerino passou por aqui e me encomendou esta sela e uns arreios. Estou perdendo gosto pelo ofício. Já se foi o tempo em que dava gosto trabalhar numa cela. Hoje não, hoje estão comprando tudo feito. E que porcarias se vendem por aí. Não é para me gabar, não troco uma peça minha por muita preciosidade que vejo. Observem que nesse trecho, o mestre Amaro, ele sabe que o seu trabalho está sendo substituído, o seu trabalho artesanal está em extinção, mas ele mesmo assim prefere manter o seu orgulho, mas isso faz com que ele cultive muita revolta. Então, os principais motivos da revolta e da decadência de mestre Amaro é essa questão do trabalho dele estar em extinção, o seu descontentamento com a família que ele tem. Ele coloca toda a sua mágoa, toda a culpa pelo seu fracasso na família. Ele fica o tempo inteiro pensando na filha com aquele choro dentro de casa, parecendo criança. Ele a chama de manteiga derretida, está sempre muito irritado com a filha, muito irritado com a esposa. Há um momento que ele pergunta para a esposa: a maluca já parou de chorar? Então a gente percebe toda essa revolta desse homem com a família, com o seu meio de sobrevivência e com a própria sociedade onde ele vive, que considera um homem estranho, até mesmo confundido como lobisomem que sai durante a noite para assustar as pessoas, para comer as pessoas. E a segunda parte, que é a parte do engenho de seu Lula, o autor nos mostra desde o período de formação desse engenho, como sobre o período também de decadência. O narrador vai nos mostrar, através de uma retrospectiva, como se formou o engenho Santa Fé, que atualmente pertence na obra ao Coronel Lula. Como se formou com muito trabalho de seu Tomás. O capitão Tomás trabalhava dia e noite na construção desse engenho. E depois que ele estava próspero, ele também tinha uma preocupação de casar as filhas. Uma filha dele adoeceu, mas ele sempre cuidou dessa questão da educação das filhas. A Amélia, que era a filha mais velha, ela era uma moça de educação refinada, tocava piano, sabia ler, então estava preparada para o casamento, mas ele tinha essa preocupação porque não aparecia um pretendente. E aí, até que um dia apareceu o seu primo, o Lula, e percebe-se que ele fica muito feliz, a família fica feliz. Naquele período era motivo de felicidade casar uma filha, a filha era preparada para o casamento, e quando ela chegava a uma certa idade, se ela não casasse, ela virava piada na sociedade, era motivo de chacota. Então aqui há um retrato dessa família patriarcal, que a mulher é sempre preparada para cuidar do lar e o marido para dar as ordens. Então, o seu Tomás ficou feliz porque ia casar a filha. Depois que a filha casou-se com Lula, ele percebe que aquele não era o genro que ele gostaria de ter. Era um homem que ficava sempre deitado, lendo, ouvindo a esposa tocar o piano e não tinha gosto pelo trabalho da fazenda. Ele já tinha essa preocupação, o seu Tomás, de não ter a quem deixar os cuidados da fazenda. Ele sabia que depois de sua morte, a fazenda que ele tanto trabalhou poderia entrar em decadência. E isso de fato acontece. Depois que o seu Tomás chega a falecer, Lula ele vai mostrar uma outra face, não só mais aquela face de homem que gostava de estar
no conforto, descansando, que não tinha gosto para os trabalhos da fazenda. Mas ele vai se mostrar também um homem perverso, que maltratava os negros, os escravos, e ambicioso demais, e que cultivava uma falsa religiosidade. Ele se escondia sempre nessa falsa religiosidade que não o transformava em uma pessoa melhor. Então, o Coronel Lula, quando acontece a abolição da escravatura, ele, sem pulso para cuidar da fazenda, vai perdendo as pessoas que trabalham lá, a fazenda também entra em decadência. Então, a segunda parte, o narrador vai nos mostrar desde o período da formação, do engenho, até o seu período de decadência. Algo bem interessante acontece nessa obra, que os engenhos próximos, os engenhos vizinhos, conseguem se adaptar à modernidade, passam a trocar a sua forma de trabalho, agora usam as máquinas a vapor, e o Coronel Lula ele não consegue se adaptar à modernidade. Isso nos mostra que o engenho que não se adaptou às modernidades faliu, fracassou. Daí o título da obra, Fogo Morto, né? Aquele engenho que está de fogo morto, é aquele que não produz mais, que não é mais próspero. Isso acontece no engenho Santa Fé, depois da morte de seu Tomás. E acontece também a decadência de toda uma geração. Na terceira parte aparece o personagem Vitorino, que é um personagem de destaque nessa obra. Ele aparece em todas as partes. Essa obra, embora seja dividida em 3 partes, que aparentemente são partes independentes, mas os personagens eles estão entrelaçados. Então, o Vitorino, ele aparece em todas as partes da obra. Ele é ridicularizado. Ele próprio constrói um perfil na sua imaginação, que ele é um homem forte, valente, invencível, respeitado, influente. E, na verdade, ele era um homem já de uma certa idade, frágil, que andava em um animal que mal conseguia carregá-lo. Então, isso o torna engraçado em certos momentos da obra. A gente percebe que Vitorino ele não é respeitado, ele é ridicularizado e ele tem um apelido que o deixa muito nervoso. Eles o chamam de paparrabo e é aquela algazarra, na verdade ele serve de chacota. E como há uma disparidade aqui entre como ele é visto e como ele imagina ser visto, isso torna um personagem quixotesco. O autor nos faz lembrar aqui do personagem Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Então, Vitorino, o Capitão Vitorino, é o personagem que ganha mais de notoriedade nessa obra, porque ele vai mostrar que, apesar dessa aparência frágil, ele é um homem corajoso, ele luta pelos oprimidos, ele desafia até mesmo os cangaceiros. No momento em que os cangaceiros chegam para invadir a fazenda do Coronel Lula, ele vai lá, ele enfrenta. Ele sofre várias vezes na obra, ele chega a levar surras e mesmo assim ele não se cala em nenhum momento. Ele é o homem que tem coragem, ele é o homem que tem aquela sede de justiça e que mesmo diante dos poderosos ele não se cala. Então ele é um ser que passa por essa transformação e chega um momento na obra em que ele é admirado por ter essa coragem de luta, por enfrentar aqueles que eram considerados temidos, como os cangaceiros, as autoridades e até mesmo os donos de engenho. Então essa é a obra Fogo Morto, de José Lins do Rego, essa obra em que ele fala desde o período da formação dos engenhos até o período de decadência com a chegada das usinas. Não deixem de assistir aos outros vídeos aqui do canal e continue lendo sobre a produção literária de José Lins do Rego.